desde o ingresso à escola, o que é importante é que essa pessoa, esse estudante, não encontre nenhuma barreira e seja acolhido como todo e qualquer aluno. Qualquer ação que venha a centrar a questão da matrícula, por exemplo, na deficiência, ela deve ser evitada. Hoje, pelo modelo social de interpretação da deficiência, a deficiência não recai sobre a deficiência não recai sobre a pessoa, mas recai sobre o ambiente, o meio em que ela vive, o que ela frequenta, né? Ou seja, nas barreiras que impedem que essa pessoa ou qualquer outra, não é, possam atuar segundo as suas possibilidades. O direito de todos à educação exime os pais a dar qualquer informação, mas isso não significa que durante o processo educacional ele dê a sua contribuição, não é? Desde, por exemplo, informando os professores sobre tratamentos que essa pessoa pode estar fazendo fora da escola, sobre documentos que ele tenha e que dizem respeito à condição dessa pessoa, participação dessa pessoa na vida da família, da sociedade, mas isso vai depender, não é, do processo, não é, de acolhimento de todo e qualquer aluno, inclusive desse, na escola. Na verdade, a escola, ela não tem condições de se organizar de antemão. Ninguém está preparado de antemão para nada. Quer dizer, tudo que a gente for pensar de antemão a respeito dos seres humanos tem a ver com o enquadramento dele num modelo, numa identidade. E é exatamente isso que a inclusão ela não quer que aconteça. E é uma coisa que é muito natural as pessoas perguntarem, ou seja, o que eu preciso fazer para melhor atender essa pessoa? Mas quem é essa pessoa? Essas condições, esses atributos, eles não dão conta de nenhuma pessoa. Não existe um aluno com síndrome de Down padrão. Não existe um modelo de aluno cadeirante. Precisa ver quais as necessidades mesmo que ela tem. Isso tudo que pode ser visto como uma precaução, um cuidado, passa a ser estigmatizante. E outra, passa a desconsiderar a pessoa tal qual ela é. Ele ingressa na escola e aí ele começa a se mostrar. Todo mundo está conhecendo os alunos e alguns alunos são vistos e são analisados como alunos que precisam de determinados apoios. O previsto é que as escolas sejam acessíveis do ponto de vista ambiental. Agora, o imprevisto é que conta. E o imprevisto é o sujeito. As pessoas são imprevisíveis, as pessoas não estão moduladas. Então, você não pode fazer qualquer estudo, mesmo porque essa pessoa participa também. Tudo vai depender de cada caso, porque cada um é um. Existe uma série de regulamentações, deliberações que apoiam as redes de ensino nesse sentido de orientar aonde buscar os recursos. Por exemplo, em termos de infraestrutura, as redes têm que conhecer muito bem o que deve ser oferecido a todo e qualquer aluno, não necessariamente a um aluno com deficiência, mas em especial aos alunos da educação especial, porque tem, de fato, todo um conjunto de recursos disponíveis e, inclusive, do ponto de vista financeiro, se esse aluno precisar de educação especial, ele recebe o Fundeb em dobro. Então, quer dizer, o que é fundamental
que uma rede de ensino, ela se compenetre do seu papel no sentido de oferecer a todos os alunos aquilo que eles necessitam. Do ponto de vista jurídico, nós temos a Constituição como o documento maior para que a gente possa afirmar que o Brasil, do ponto de vista da educação, é inclusivo. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos o ECA, mas o maior, a Constituição, ela é suficiente para que a inclusão tenha todo o respaldo no Brasil. E mais do que nunca, não é? Como diretriz, nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que orienta, que é uma diretriz para as redes poderem, não é, executar todo um trabalho inclusivo nas escolas, orientado por tudo isso que não só a legislação, como também os marcos educacionais, né, da educação especial nessa perspectiva oferece. Então é muito importante que todos os professores, todos os gestores tenham conhecimento da política, tenham conhecimento da Constituição em primeiro lugar, para que se alinhe o projeto da rede a essa ideia. O professor de AE e o serviço, eles estão baseados no modelo social de interpretação da deficiência, que não coloca na pessoa com deficiência um problema, mas nas barreiras do meio. E ele não pode ser um professor especialista numa deficiência. Ele é um professor articulador. Não é uma função de reforço, de fazer reforço, de ensinar a professora de educação comum, a sala de aula, a trabalhar com aquela criança as atividades ditas curriculares. Não é de fazer um trabalho que fixa nessa pessoa o problema, no aluno o problema. As atribuições dele têm a ver com esse estudo de caso, o plano de ação que ele faz para esse aluno tem a ver com o que ele estabelece com o professor da sala de aula, os alunos, a família, os outros profissionais externos à escola que o atendem. Então, existe um estudo, uma identificação feita por esse professor, que não necessariamente precisa conhecer essa deficiência, mas precisa conhecer esse caso. Lidar com muitos alunos numa sala é impossível quando você tem um ensino em que todo mundo faz a mesma lição, na mesma hora, a mesma atividade, e tem que terminar num determinado momento e que já está pronta numa apostila ou então que está na lousa. Então tem que mudar a prática. A gente tem esses problemas relacionados à sala de aula porque não mudou o ensino e não mudou a direção do ensino. Ou seja, eu dirijo o meu ensino para a uniformização da aprendizagem. Enquanto isto e outra, eu preciso de uma classe homogênea para que essa uniformização da aprendizagem ocorra. É triste, no século XXI, a gente ainda ter uma pergunta assim, entendeu? Porque ela diz respeito a uma formação que ainda insiste em fazer com que o professor seja aquele trabalhador que é mesmo braçal, que tem que pôr todas as crianças, os jovens ou os adultos, fazendo aquilo que eles têm que fazer, e não aquilo que eles têm interesse de fazer, aquilo que para eles tem sentido. Interesse quer dizer, não é fazer qualquer coisa, é que tem sentido. Eu não sou nenhuma ingênua de achar que as coisas vão se resolver com a inclusão.
mas a inclusão, de fato, é uma ideia poderosíssima e que leva consigo toda a necessidade dessa maneira de reconceber o que é o ensino, o que é a aprendizagem, o que é a formação escolar. Então, é por isso que nós lutamos há tantos anos e que nós temos muito interesse em fazer com que os professores compreendam o que essa ideia tem de revolucionária e de nova.